esse tema dessa mensagem ele veio quando eu estava assistindo, né, lendo, na verdade, algumas notícias, assistindo alguns vídeos em relação ao que aconteceu lá em Petrópolis. Todo mundo viu, o Brasil inteiro viu, o mundo todo viu o que aconteceu em Petrópolis. E eu estava falando com a Suelen, falei: amor, a gente precisa orar, levantar um clamor por aquele povo. E ao final dessa mensagem nós iremos juntos, eu, você, iremos aqui levantar um clamor pela cidade de Petrópolis, os seus moradores. Muitas pessoas perderam ali seus entes queridos, suas famílias, seus bens, seu trabalho, ou seja, muitos perderam tudo de uma noite para o dia. E a grande verdade é que só o milagre de Deus, nós muitas das vezes não entendemos o agir de Deus, os propósitos de Deus, porque Deus permite, né, certas coisas. Às vezes pode ter sido a própria negligência do homem, dos governantes, ou de construções irregulares, desmatamento. Enfim, cada um dá uma possível causa para o que aconteceu. Mas, independente disso, já aconteceu o fato. Cabe a nós agora clamar pela misericórdia de Deus e pelo poder de Deus. E aí, quando estava orando por eles, estava meditando lá pelas famílias, pelas vidas que foram atingidas por essa catástrofe lá em Petrópolis, eu decidi ministrar uma palavra sobre o poder de um clamor. Porque quando nós clamamos a Deus, nós temos a certeza, né, de que o nosso Pai nos ouve. Nem sempre Ele nos atende como nós queremos, mas é certo que Ele sempre nos ouve. Ele sempre nos atende. E Deus sempre nos atende da melhor maneira possível, daquilo que está de acordo com os planos dele. Ele pode não nos atender de acordo com os nossos planos, de acordo com o nosso querer e com a nossa vontade, mas é certo que Ele nos ouvirá. É certo que Ele irá nos atender de acordo com o querer dele e com a vontade dele. Tá bom? Jeremias capítulo 33, a mensagem de hoje vai ser baseada em cima deste versículo. Jeremias, no capítulo 33, é bem conhecida essa palavra. Nós vamos focar no 3, mas vamos ler o 1, 2 e o 3, tá? Mas o nosso foco estará no versículo 3. Diego colocou aqui, ó, linda canção. É verdade. Jeremias capítulo 33, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda preso no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. E aí, olha só o que ele diz: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Na NVT, vamos colocar na NVT? A NVT vai estar escrito assim. Pastor, por que você sempre usa a NVT? Porque eu gosto dela, acho uma tradução bem bacana. A NVT e a NVI, elas são muito próximas, mas a NVT é um pouco mais atual. Então eu acho ela uma tradução bem legal, dá para entender, e ela não muda o sentido das palavras. Jeremias 33, no versículo 3, tá? Na NVT vai estar escrito assim: Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas. Olha só que legal. Então esse clama a mim é muito mais do que simplesmente falar, ó Deus, e uma postura corporal de gritar ou de falar qualquer coisa. Mas tem esse sentido, né, de fale comigo, tá? E eu vou estar sempre traduzindo aqui, vou traduzir algumas palavras para vocês do hebraico, diretamente do hebraico para o português, e vocês vão entender. Mas diz assim, olha, pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está
por vir, tá? Então, o que nós podemos aprender sobre o poder de um clamor dentro desta passagem, dentro deste versículo? O que nós podemos aprender sobre o poder de um clamor? Primeira coisa, o que nós podemos aprender? Que nós devemos clamar. É óbvio, mas precisa ser dito. Às vezes o óbvio precisa ser dito, tá? Porque muitas pessoas não entendem a questão do clamar ao Senhor. A palavra clamar no hebraico, né, é cara, Q-A-R-A, cara, tá? Não é cara de aí, cara. É cara, Q-A-R-A, tá? E ela significa chamar ou proclamar, tá bom? Chamar ou proclamar. Então, no caso aqui, chamar se encaixaria melhor, tá? Em algumas traduções, a palavra cara, tá? Q-A-R-A no hebraico, ou cará, não sei se é cará ou cara, a pronúncia correta eu não sei, tá? Tem aqui no Carol, então é Carol, né? Carol, deve ser com um tom mais fechado. Carol. Então, assim, em algumas traduções, significa ler em voz alta. Então, tem esse sentido de chamar. Então, no inglês, ele vai ser traduzido como call, que é me chame. Então, a palavra clamar tem esse sentido de chamar a Deus para conversar, para uma conversa, tá? Não é simplesmente chegar e pedir, mas ela tem o sentido de, poxa, me chama, vem cá, vem me procurar, tá? E como também tem o sentido de ler em voz alta, pode ser no sentido, né, daquele clamor mais alto, daquele clamor que muitas das vezes nós clamamos de modo desesperado, né, no sentido da palavra, porque se a gente clama é uma questão de lógica, tá? Se a gente clama a Deus é porque tem uma esperança dele atender. Então não é desespero. Desespero é sem a esperança. Mas nós temos esperança. Mas é desespero não no sentido etimológico da palavra, mas é desespero no sentido figurado, né? Da postura que muitas das vezes nós... Intensidade, né? É isso, obrigado. Da intensidade, da postura, e muitas das vezes nós chorarmos, gritarmos, nos ajoelharmos, isso também tem a ver com clamor. Mas eu quero deixar mais melhor o entendimento da palavra clamor, né, que é Carol, ou cará, eu não sei a correta pronúncia, mas que significa você chamar Deus para uma conversa. É você chamar Deus para conversar. É você chamá-lo diante das situações que você enfrenta, diante dos problemas que você enfrenta. Você deve chamar a Deus. É algo bem simples, né? É muito lógico, é muito óbvio, mas precisa ser dito, porque muitas das vezes, nos problemas que nós enfrentamos, nós deixamos para chamar Deus por último. Deus sempre é o último. A gente chama um amigo, tá? Não é que a gente não possa chamar o amigo, a gente pode. A gente chama o pastor, a pastora, não é que nós não podemos chamá-los, a gente pode. Nós chamamos profissionais, não é que nós não podemos chamar, podemos chamar. Mas em primeiro lugar, nós deveríamos chamar o nosso Deus. Diante das circunstâncias e dos problemas que nós enfrentamos, a primeira coisa que nós deveríamos fazer era chamar o nosso Senhor. Chamá-lo para perto de nós, chamá-lo para uma conversa. Eu tenho ministrado lá na igreja durante alguns domingos sobre a importância de você ouvir a voz de Deus, sobre a importância de ouvir o Senhor, sobre a importância de falar com Deus. E muitas das vezes nós deixamos isso de lado. Nós não entendemos que isso é algo importante demais para a nossa vida. Então, Caró, chamar. Então, foi traduzido como clame a mim, mas colocando num português mais atual, me chame. A NVT colocou assim, ó, me pergunte. Por que a NVT traduziu como me pergunte? Porque o chamar é nesse sentido de conversar com Deus para saber o que está acontecendo. Conversar com Deus para saber as coisas que Deus tem. Conversar com Deus para saber o propósito de Deus
nessa situação, nisso que nós estamos enfrentando, nas coisas que nós estamos enfrentando. Tá? Então a gente precisa aprender a chamar a Deus. Outra coisa que eu quero falar, que também é o óbvio, mas não pode ser ignorado, e muitas das vezes, como eu sempre falo, olha, eu aprendi isso com a pastora Suelen. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Não é porque é óbvio que a gente não tem que dizer. Porque muitas das vezes nós não estamos lembrando daquilo que é óbvio, daquilo que está diretamente ligado a nós. Então, assim, o óbvio precisa ser dito. Então, primeira coisa óbvia que a gente está dizendo: chama a Deus para uma conversa nos seus problemas, e você vai ver o poder disso daí. Nós já vamos falar sobre o resultado. Então, a segunda coisa que é óbvio: chamar quem? Eu sempre falo lá, né, Breno, na igreja, os garotos do Deep Church, o pessoal lá da igreja já sabe, olha, qual é um caminho para se estudar a Bíblia? Faça perguntas ao texto. Clame a mim. Então, chamar quem? Deus. Olha só, versículo 1. Veio a palavra do Senhor. Então, era o Senhor que estava falando. Assim diz o Senhor. Versículo 2. Então, era o Senhor que está falando. O Senhor que forma todas as coisas para estabelecer, e Yahvé é o seu nome, o Senhor. Clama a mim. A mim quem? O Senhor. É aquilo que eu falei. Muitas das vezes nós clamamos tantas outras coisas. Nós falamos de tantas outras coisas. Nós pedimos socorros a tanta coisa. Achamos que pessoas poderão resolver os nossos problemas. Eu sempre falo, pessoas são instrumentos de Deus para resolver problemas. Mas por mais que sejam pessoas que resolvam os problemas, foi Deus que enviou as pessoas, foi Deus que abriu o coração, foi Deus que moveu o coração, foi Deus que transformou, que colocou no coração daquela pessoa o desejo de te ajudar. Porque se Deus não tivesse colocado no coração dessa pessoa o desejo de te ajudar, tá? Nem isso você teria, nem ajuda você teria, tá bom? Então, clame a mim. Deus usa médicos, Deus usa profissionais, Deus usa pessoas, Deus usa dinheiro, Deus usa recursos, mas preste atenção, é Deus quem usa, é Ele que envia, tá? É Ele que supre, é Ele que abre as portas dos céus, é Ele que derrama as bênçãos, é Ele que move os corações, é Ele que com uma só palavra libera os seus anjos a nosso favor para nos proteger, nos guardar e nos guiar. Então você consegue entender? Clame a mim. A quem você está clamando? Às vezes você não está se dobrando a nenhuma estátua nem nada, e aqui é mais um ponto aqui, desde o Antigo Testamento, o único mediador entre os homens e Deus é o próprio Deus, tá? É o próprio Deus. E ele pegou toda essa glória e colocou em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1 vai falar sobre isso, e colocou tudo em Cristo e estabeleceu Cristo como Senhor da nossa vida. Como diz Hebreus, ele é o nosso sacerdote, a nossa ponte, o nosso sumo sacerdote, a nossa ponte para Deus. Então, a palavra de Deus diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Tá? Então, você percebe que desde o Antigo Testamento, o povo, por mais que se utilizasse dos ritos sacerdotais, por mais que o povo se utilizasse do sacerdote, do sumo sacerdote, para apresentar ali diante de Deus os sacrifícios e as ofertas, o povo sempre teve acesso de clamar diretamente a Deus. Tá bom? Clame a mim. Deus sempre trabalhou com autoridade? Sim. Deus sempre trabalhou com princípio de autoridade? Sim. Mas Deus também sempre esteve aberto, tanto ao pequeno como ao grande. Deus estabelece autoridade para agir sobre a terra. Preste atenção no que eu vou te falar. Grava isso daí. Se você puder escrever, escreve aí nos comentários, porque quanto mais comentários nós tivermos, mais divulgação desse vídeo vai acontecer. Deus estabelece, tá? Deus estabelece o princípio de autoridade para agir sobre a terra. Vou repetir. Deus estabelece o princípio de autoridade para agir sobre a terra, tá?
Mas para ouvir o seu povo, você percebe que quando Deus vai libertar o povo do Egito, ele estabelece a autoridade de Moisés para agir sobre a terra. Então ele chama Moisés, estabelece a autoridade de Moisés para agir sobre a terra, tá bom? Porém, olha o que ele diz para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e desci a fim de livrá-los. Então olha só, Deus ouviu o clamor de todos, assim como Deus ouve o clamor do pobre e do rico, do preto e do branco, do gordo e do magro, do alto e do baixo, do homem e da mulher, da criança e do idoso. Deus ouve o clamor de todos, porém na hora de agir, aí sim ele age através dos seus princípios. E o princípio da autoridade é um dos princípios que Deus estabeleceu para agir sobre a terra. Por isso ele estabeleceu apóstolos, por isso ele levantou líderes na igreja, porque o princípio de autoridade foi estabelecido sobre a terra. Vocês estão entendendo? Amém? Quem está entendendo, sobe os likezinhos aí, ó. Quem estiver entendendo, sobe os likezinhos aí. Então assim, ele estabeleceu o princípio de autoridade para agir sobre a terra. Então preste atenção. Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, mas o clamor não foi a Moisés. O pedido não foi feito a Moisés. O pedido foi feito ao próprio Deus. Deus usou o princípio de autoridade. Deus usou Moisés para libertar o povo. Deus usou as pragas, mas o clamor foi ao próprio Deus. Então aqui eu quero contar um segredo para vocês que não é muito... Assim, é um segredo bom, mas a gente não dá muita... Como é que eu posso dizer assim? Não dá muita... não dá muito... A gente não gosta muito, essa é a verdade. A gente não gosta muito, né? É um segredo bom, mas a gente não gosta muito. Obrigado aí o pessoal que está comentando, tá? Qual é esse segredo? Nós devemos clamar a Deus e deixar Ele agir como Ele quiser. Como Ele quiser, usando quem Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Meu Deus. Ai, ai. A gente não gosta muito porque a gente tem o costume de querer dizer a Deus o que Deus deve fazer, como Deus deve agir, de que maneira Deus deve agir, quem Ele deve usar. Então a gente não gosta muito. Então a gente tem essa mania de querer controlar o que Deus vai fazer, o que Deus vai agir, quem Ele vai usar, como Ele vai usar, o que Ele deve fazer. Mas a palavra não fala, me diga o que fazer. A palavra fala, clama a mim. Então a gente precisa aprender a clamar a Deus e deixar Ele agir. O povo não pediu Moisés, o povo pediu que Deus os libertasse, tá? O povo não levantou um clamor a Moisés, o povo levantou um clamor para Deus. Roberta escreveu aqui, ó, é forte, mas é real, é isso aí. É real. A gente quer dizer para Deus o que Deus vai fazer. A gente quer dizer para Deus o que Deus tem que fazer, como Ele tem que fazer, quem Ele tem que usar. Então, assim, a gente não gosta muito de deixar Deus agir. Tanto é que Moisés tentou lá algumas vezes, teve alguns problemas, né, com eles. A própria pessoa que teve problemas, né, com eles, quer nos matar. Moisés tentou libertá-los com as próprias mãos, com as próprias forças, e aí ele matou um egípcio. Aí daqui a pouco ele viu dois hebreus brigando, ele foi tentar organizar um negócio e falou, tu vai matar a gente igual você matou o egípcio? Ou seja, então aquela mesma pessoa que eles não gostavam muito foi a que Deus levantou para usar, para libertar a vida deles. Eita! Roberto escreveu aqui, ó, Deus sabe o que nos é necessário. Mal é que a gente não confia. Essa é a verdade. A gente não confia muito naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus sabe fazer, tá? A gente não confia muito naquilo que Deus sabe fazer. Então, a gente fica aí querendo mandar Deus. Então, olha, clama a mim. Nós devemos clamar a Deus
e confiar. Então, qual é o resultado de um clamor? Jeremias 33, versículo 3. Vamos lá? Olha só. Clama a mim, responder-te-ei. Na NVT está assim, ó. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas. Então, a palavra aqui para responder ou contar coisas maravilhosas, deixa eu abrir aqui, 60-30, certinho. A palavra aqui é Ana. Olha aí, Ana, é o seu nome. N-A-A-H, Ana ou Aná, né? Que tem esse poder, né, de... A palavra significa testemunhar, falar, responder, tá? Responder, te dar uma resposta. Então preste atenção. Pastor, mas isso é muito óbvio, está escrito. Sim, mas eu já te falei, o óbvio precisa ser dito. O que você não está, talvez, prestando atenção é que para todo clamor, Deus tem uma resposta. Pegou ou não pegou? Quem entendeu, sobe os likezinhos aí. Pode não ser a resposta que você não quer, ou talvez você esteja se fazendo de duro, não está querendo aceitar a resposta que Deus está te dando, mas Deus sempre responde. Deus sempre responde. Clama a mim e eu responderei. Ele não está falando, eu vou pensar se eu vou responder. Talvez eu te responda. Para toda pergunta, todas as vezes que nós chamarmos Deus para conversar, sempre haverá uma resposta. Talvez ou você não pare para ouvir Deus, ou você não gostou muito da resposta e se fez de cego ou de surdo, tá? Talvez você não entendeu muito bem a resposta, isso também pode ser. E eu sempre cito o exemplo de Atos, né? Que quando Jesus dá uma resposta para Pedro quando ele está em cima. Jesus ele dá uma resposta para Pedro quando ele está orando em cima do telhado, né? Em cima da laje lá. E aí Pedro não entende. Mas o que Pedro faz? Justamente por não entender o que Deus estava falando com ele, Pedro continua meditando naquilo ali. Às vezes Deus fala algo contigo de manhã e você só vai entender à noite, porque você vai meditando, as coisas vão acontecendo durante o dia e você vai começando a entender o que Deus quer falar com você. Entende? O que Deus quer falar com você. Por exemplo, ontem à noite eu estava vendo alguns vídeos no Reels, né, do Instagram, e aí passou uns 2 vídeos sobre saúde, falando sobre a mesma coisa. E eu já estava preocupado, pensando como eu poderia melhorar o meu cuidado com a saúde. E aí logo passei o dia pensando naquilo, apareceram esses 2 vídeos justamente sobre o que eu estava pensando. E aí eu de manhã falei com a Suélia, eu falei, olha, Deus mandou 2 vídeos para falar comigo. Então a gente precisa entender como é que Deus age. Amém? Osmi comentou aqui, né? Deus estabelece o princípio de autoridade para agir sobre a terra. É isso aí. Ele só age sobre a autoridade. Andresa Medeiros, 75 estrelas. Obrigado, Andresa. Valeu. Então estamos agradecendo aqui. Tá? Obrigado aí, que Deus abençoe a sua vida e te prospere de modo abundante. Você pode contribuir com as estrelinhas ou você pode contribuir também com o Pix. O Breno vai colocar aqui embaixo. Pix, tá bom? Você também pode contribuir e ajudar esse trabalho, esse ministério, tá? Então, Deus ele fala. Ele está deixando bem claro, ó, clama a mim e eu respondo. Você terá a resposta daquilo que você perguntar para mim, tá? Só que muitas das vezes existe a diferença, olha só. O fato de muitas das vezes, preste atenção agora que você vai entender, olha só. Clama a mim, eu te responderei e te anunciarei. Então aqui, ó, Deus muitas das vezes nos responde nas regiões celestes. Muitas das vezes a nossa resposta, ela ainda está nas regiões celestes, mas ela ainda não foi manifestada. Então vamos lá nessa palavra anunciar-te-ei, tá? 46, calma aí, aqui ó.
significa no hebraico, né, a palavra nagad, tornar visível, ser visível, mostrar. Entendeu? Então, nagad significa tornar visível, ser visível, tornar aparente, tá? Algumas versões tá coisas grandes e firmes, né? Te mostrarei. Então, olha só, Deus respondeu a você e agora ele vai mostrar. Então, preste atenção no que eu vou te dizer para você entender. Jesus, ele disse, olha, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Então, ele ouve as nossas orações. Porém, entre o ouvir e responder e essa resposta se manifestar, muitas das vezes tem um tempo. Então, muitas das vezes, entre a resposta de Deus e o manifestar dessa resposta, tem um tempo. Entende? Por isso que a palavra diz assim, ó, clama a mim, responder-te-ei. Ou seja, eu te falarei, eu vou falar com você, eu vou testificar, né? Aná. E anunciarei, ou seja, mostrarei. Para nós foi anunciar, só que quando a gente pega no português anunciar, na NVT tá assim, ó, contarei, né? Eu lhe contarei coisas maravilhosas. Então assim, quando se fala de anunciar, pra gente, aqui no português, talvez se fica aquele negócio de falar, né? Por exemplo, vou lá na igreja, vou dar os anúncios, eu então pego o microfone e anuncio, então falo, tá? Anunciar, ou o verbo nagad, também tem sentido, mas de dizer, tá bom? Mas dizer é uma definição curta, mas nagad mesmo, ela tem a definição de ser visível. É muito mais do que falar. Você entendeu? Se você entendeu, levanta, dá os likezinhos aí se você entendeu. Então é muito mais do que falar. Então o que ele está falando? Me chama para uma conversa, tá? Mas não chama qualquer um não, chama a mim. Então me chama para conversar que eu vou te dar a resposta. E quando eu te der uma resposta, essa resposta vai se manifestar. Tá entendendo? Só que entre às vezes você fala, Deus não está me respondendo. Deus está te respondendo. Mas às vezes a resposta entre ele responder e o manifestar da resposta leva um tempo. Leva um tempo. Entre o responder e o manifestar da resposta leva um tempo. Por que, pastor, entre o responder e o manifestar da resposta isso leva um tempo? Porque nem sempre a resposta se manifesta com palavras. Às vezes a resposta se manifesta com coisas, com atitudes. E aí eu vou usar o exemplo de Pedro em Atos capítulo 10. Quando ele vai na casa do centurião Cornélio. Tá? Ele está em cima da laje, está orando. E ele tem uma visão, desce um vaso que parecia um lençol com os animais. Deus manda ele matar e comer. Por 3 vezes aquilo ali acontece. Nazira Alcântara mandou aí 75 estrelas. Glória a Deus. Deus abençoe, pastora Nazira, minha mãe. Benção, mãe. Então, o que acontece? Desce o vaso como um lençol e e Pedro não entende. Aquilo ali acontece 3 vezes. E olha só como se dá a resposta. Ele ora ao Senhor e Deus responde para ele assim, ó. Enviei 3 homens, estão te chamando lá embaixo. Desce e vai com eles, porque fui eu que enviei. Ou seja, Senhor, olha só, vê se tem lógica. Senhor, o que significa esse lençol? Aí Deus fala, enviei 3 homens. Desce e vai com eles. Pedro desce, fica com eles. Eles ficam lá com Pedro. Eles dormem lá. Tá? Eles explicam o motivo de estarem lá. Eles dormem lá. No dia seguinte eles saem em caminhada, não sei quanto tempo de caminhada, mas eles saem em caminhada, vamos dizer que seja um dia. Quando ele chega na casa do centurião Cornélio, somente lá é que ele entende o que Deus estava falando com ele. Que ele vê um montão de gentio e querendo, aquele grupo de gentios querendo saber de Jesus. Ou seja, demorou, vamos colocar aí 2 dias. 2 dias para ele entender a resposta de Deus.
Você está entendendo? Então, assim, Deus sempre nos responde, mas o manifestar dessa resposta às vezes leva um tempo. Porque se Deus falar com você, nem sempre você vai entender. Às vezes, se Deus falar com você de modo claro, olha só, imagina se Deus falasse com Pedro: Pedro, tu vai no meio dos gentios, que vai ter gente assim, 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 assado. Talvez Pedro falasse: não, Senhor, não me misturo com essa gentalha. Não me misturo com essa gentalha. Só que aí Deus fez um mistério para quando Pedro chegasse lá, aí Pedro teve a resposta da sua pergunta. Então, querido, quem disse que Deus não te respondeu? Às vezes Deus está te respondendo e você não está gostando da resposta, está se fazendo de surdo ou de cego. Às vezes você não está entendendo a resposta. Às vezes a resposta é não, mas você ainda não entendeu que é não. E aí, ou às vezes o manifestar da resposta de Deus ainda não aconteceu. Como foi com Daniel, que orou 21 dias até que a resposta se manifestasse. Boa noite, pastor Sérgio. Boa noite, tia Alicia. Paulo Tavares escreveu aqui, ó, como o próprio Abraão também. Deus respondeu o seu pedido por um filho. Pô, Paulo, perfeito, cara. Mas, ó, Daniel, 21 dias. Quando o anjo apareceu para Daniel, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando o anjo apareceu para Daniel, ele falou assim: cara, a tua resposta saiu no primeiro dia. Na hora que tu clamou, a resposta veio, mas levou 21 dias para se manifestar. Abraão pediu um filho, Deus deu um filho a Abraão, mas demorou uns anos para se manifestar. Quem disse que Deus não te respondeu só porque não está acontecendo? Pegou aí? Quem entendeu? Sobe aqui os likezinhos aí, quem entendeu. Quem disse que Deus não te respondeu só porque você não está vendo? Não é porque você não está vendo que Deus não tenha te respondido. Clama a mim, e eu te responderei, e vou revelar a minha resposta. E como é a resposta de Deus? Coisas grandes e firmes que você não tem nem ideia, tá? Então, coisas grandes no hebraico é Gedolot, great, né? Grande, Gedolot, tá? E firmes, aqui no hebraico é poderosas, coisas grandes e poderosas, batsar. Eu estou olhando aqui do hebraico para você. Batsar. Então, coisas grandes e poderosas que você não tem nem ideia, tá? Quando ele fala que você não sabe ainda, ali realmente a palavra é saber, né? É iada ou iadá, tá bom? Que significa que você ainda não sabe, que você ainda não viu, que você não tem nem ideia da resposta de Deus, que você, segundo a palavra aqui no hebraico, que você ainda não reconhece, ou que você não conhece, que não tem nem nome. Olha só quão grande é a resposta de Deus. Mas é coisas grandes e poderosas. Isso quer dizer o seguinte, querido, que quando Deus fala conosco, quando Deus atende uma oração, não é de qualquer jeito, tá? Não é de qualquer jeito. A palavra de Deus, ela é poderosa. Se Deus respondeu, a resposta dele é firme. Não tem esse negócio de responder e não responder, falar e não falar. Deus não é ser humano mimado para ficar de conversinha, de mimimi, brincando de dicasinha. Eu vou te dar uma dicasinha. Não, Deus não faz isso, tá? Pastor, mas por que muitas vezes Deus então fala por parábolas? Porque nem todo mundo está apto para entender aquilo que Deus quer falar. Por isso ele falava por parábolas. Eu aprendi no seminário que Deus falava por parábolas para facilitar o entendimento. Mas aí tu lê lá na Bíblia e ele fala: para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam. E não facilitava o entendimento de ninguém, não. É justamente para atrair aqueles que estão capacitados para entender a resposta. Porque quem não quer entender a resposta vai ouvir e vai falar: isso aí é mais um louco, não estou entendendo nada, e vai parar de buscar. Mas quem entende que ali tem uma resposta vai clamar a ele, vai falar: Jesus, nos faz entender essa parábola aí que a gente não entendeu. E Jesus revela coisas grandes e firmes, palavras firmes, tá? Então, não pare de clamar.
Não pare de orar, não pare de chamar a Deus para conversar, não pare de perguntar as coisas a Deus. Pergunte mesmo, pergunte as coisas a Deus. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Por que isso está acontecendo? Qual é o teu propósito nisso tudo? Pergunte a Deus e Ele vai te responder. E confia que Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe como vai te responder. Talvez o povo lá no Egito estivesse clamando por uma outra coisa, por uma outra solução. Mas Deus enviou Moisés, então confia. Quem eles nem esperavam, Deus enviou. Confia. Confia. Deus enviou Moisés. 80 anos de 80 Deus enviou libertar aquele povo. Então confia na resposta que Deus vai dar. Confia no jeito que Deus vai responder. Você só tem que ficar com o coração aberto e atento. Porque quando acontecer, você vai ter certeza, olha, é Deus falando comigo. E se você que está me ouvindo ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Ele está aí perto de você. É só você chamar Ele e falar, Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego o meu coração. Eu quero que o Senhor revele para mim os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos para a minha vida. Fala com Ele, Jesus, tenha misericórdia de mim. Salva a minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no teu livro da vida. E conversa comigo, seja meu Pai, seja meu Senhor. E você pode ter certeza que a salvação te alcançará no momento que você está assistindo esta mensagem, seja ao vivo aqui ou gravado. Neste exato momento, a salvação de Deus te alcançará e nada nem ninguém vai te arrebatar das mãos do Senhor. Porque toda resposta que Deus dá é firme, é poderosa, é forte e é poderosa. E nada nem ninguém, preste atenção, nada nem ninguém tem poder para mover os decretos de Deus sobre a tua vida. Você que é crente, você que não é crente, está me ouvindo, preste atenção no que eu vou te falar. Nada nem ninguém pode mover ou remover ou mudar os decretos de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar orando por você, vou estar